Isso aí, vocês veem isso aí, né? Bom, gente, vamos lá então. Então, essa é a atividade do nosso grupo de supervisão, e de quando em quando eu trago aqui ou um caso clínico ou um subsídio teórico, né, para a gente pensar os casos clínicos, para a gente pensar a clínica psicanalítica. E acho que a primeira ideia, então, é essa da própria noção de clínica, né, do que é uma clínica, que vem lá dessa palavrinha aqui, cliné, do grego. Na prática médica, nas práticas de cura, vai ficar como procedimento de observação direta e minuciosa. Mas, na raiz da palavra, a ideia vem até disso aqui, que eu pus aqui como uma curiosidade, né? O triclínio, né? Como vocês sabem, os romanos, eles faziam as refeições, ou as grandes refeições em volta da mesa, não sentados numa cadeira assim, né? Com a coluna ereta, mas eles faziam deitados num sofazinho, comendo com uma das mãos, né? Geralmente apoiado na mão direita e comendo com a esquerda, ou apoiado na esquerda e comendo com a mão direita. E a ideia de que o banquete de recepção de uma autoridade, o banquete de recepção de uma pessoa importante, era um banquete em triclínio. Então, tem até, se vocês procurarem na internet, tem até a disposição de como é que tinham que ficar as camas de alimentação, né? Então, numa parte numa primeira cama ficavam os donos da casa, ou aqueles que estavam recebendo, né, os anfitriões, a família dos anfitriões, aí aqui ficava o intérprete ou quem estava fazendo a ponte, né? E atrás ficava a mesa de comida, aqui mais uma cama e do outro lado mais uma cama e no meio, atrás não, no meio uma mesa de comida, atrás uma cama e do outro lado uma cama. De forma a fazer um U, 3 camas a fazer um U em volta da mesa. E a ideia é essa de um banquete triclínio, porque clínio ali, né, triclínio das 3 camas. O clínio do cliné, do inclinar, é essa posição deitado. Então, vai ficar marcado como o approach que o médico vai fazer, né, como a abordagem que o médico vai fazer de um paciente no leito, que vai ter que ir lá e ele mesmo examinar o que aquele paciente tem, né? Ele mesmo fazer a ausculta, ele mesmo medir a febre, ele mesmo fazer os exames clínicos que comportam, então, um determinado caso ou que comportam determinada clínica, né? Do latim também fica como clínicos, como inclinar-se sobre o leito é o cliné, para observar o doente ou o paciente. E aí, o Christian Dunker, nesse livro aí, que eu vou deixar depois lá, mas ele faz um compilado, que essa é uma ideia que já vem basicamente desde de Foucault e dos Foucaultianos, assim, fazendo essa pesquisa, né, do nascimento da clínica e do que é a clínica. E o que eles vão trazer para a gente, numa clínica já psicológica, numa clínica, fazendo uma leitura a partir daqui de uma clínica psicológica, de uma clínica psicanalítica, o que a gente pode enxergar como é que é esse desenvolvimento que chegou até aqui. Então, é uma historicidade meio artificial, porque a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já sabe qual que é o que sustenta o nosso fazer hoje, e a gente quer pegar o rastro histórico disso. Então, já vamos lançar os olhos, vamos lançar as pesquisas, vamos lançar a leitura, exatamente já procurando as bases daquilo que a gente já sabe o que é. Não é uma pesquisa assim, ou uma pesquisa histórica desinteressada, bem interessada, né? E aí o que eles vão fazer pensando na clínica psicológica, o remontar dessa história, é de que o sofrimento ou a loucura sempre foi associado a algum tipo de falta de saber ou de uma certa relação com o saber, né? Então, o sofrimento ou o adoecimento e a loucura sempre é associado com a maneira como o sujeito enxerga o mundo. Por exemplo, numa certa relação com o saber, seria no sentido de o sujeito acha que ele está sabendo explicar por que chove. Então, ele está lá num delírio e ele está explicando, hoje está chovendo, por que aconteceu tal coisa, lá, 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 e ele conta toda uma história mítica, né, de um delírio dele, e ele acha que sabe por que aquele fenômeno está acontecendo. Ou ele acha que sabe que o animal que está ali do lado dele, está pensando tal coisa, né? Então, eu estou ouvindo o cachorro falar isso, aquilo outro. Lembra o Schreber, o Schreber ouve os passarinhos, né? Então, o Schreber sabe o que o passarinho está falando, né? Depois da cura dele, ele continua ouvindo os passarinhos falando. O Schreber sabe o que o passarinho está falando.
Então, numa certa relação com o saber, nesse sentido, de que ele sabe como, né? Ele não sabe da realidade, ele sabe de si mesmo, ele está com uma certa relação com a realidade, uma certa relação com esse saber que todo mundo divide, todo mundo tem acesso, e ele tem acesso a uma parte privilegiada, podemos dizer assim. Ou a falta do saber, no sentido até mesmo da a falta de saber, a falta do sujeito saber se alimentar, a falta do sujeito saber descansar, a falta do sujeito saber contornar determinadas situações, enfim, que aí vão levar ele a um estado de enfermidade. Então, sempre foi associado ou sempre teve essa leitura de fundo, né, da relação com o saber. Isso para a gente, na psicanálise lacaniana, é fundamental, pensar na relação do sujeito com o saber na produção de sofrimento. E eles remontam também ao Empédocles, que teria sido um dos primeiros filósofos pré-socráticos lá na escola jônica, né? Então, escola jônica, escola dórica, escola coríntia e por aí vai. Na escola jônica, que seria a mais antiga, quando começa a formular os princípios do mundo, que seriam os princípios de água, terra, fogo e ar. E ele começa é o primeiro filósofo que vai textualmente, provavelmente já teriam outras práticas, e tem a medicina chinesa lá do outro lado desse continente aí, que já estava fazendo um pensamento sobre saúde e doença e tal, mas a gente sempre acaba pegando da Grécia para cá, né? Nem do Egito para cá, né? Porque os gregos foram muito no Egito, né? Mas é de fato da Grécia para cá. E o Empédocles vai ser o primeiro, então, dessa tradição greco-romana, ocidental, que vai falar do elo entre saúde e doença. Então, a doença não como uma coisa separada da saúde, mas como essa noção que a gente tem bem moderna, né, de processo de adoecimento ou de processo de saúde e doença. Então, dá para dizer que ele coloca numa certa dialética, né, os pré-socráticos são dialéticos, coloca numa certa dialética em que quanto mais saúde, menos adoecimento ou menos sofrimento, quanto mais sofrimento, menos saúde, menos adoecimento. Então, como se fosse aí já uma balança, como se fosse uma relação de continuidade entre a saúde e a doença. O Hipócrates, um pouquinho depois, famoso Hipócrates, do juramento hipocrático e tudo mais, ele vai adicionar a essa teoria dos 4 elementos, componentes do mundo e tudo mais, essa ideia do elo entre a saúde e a doença, ele vai adicionar o equilíbrio, aliás, o desequilíbrio, e o excesso e a falta, junto com esse elo, junto com esse módulo aí, né, com esse mobile saúde e doença, ele vai colocar uma ideia de excesso. Então, excesso de determinados alimentos, excesso de álcool, eles já tinham esse problema, né, das bebedeiras, excesso de exercício físico, enfim, excesso de alguma coisa ou falta de alguma coisa. Ele adiciona a isso a teoria dos humores corporais também, a teoria das bilis, né, de que cada fluido corporal, de que seria assim, cada centro hormonal, mas não com essa palavra hormonal, né, só para a gente entender, de que cada centro do corpo produziria determinada bile, o fígado produz um, o timo produz outro, e aí tem mais uns 2 ou 3 que eu não lembro quais vão ser. E de que o excesso dessa bile, o excesso, por exemplo, clássico que a gente tem, o excesso de bile negra, vai culminar num humor depressivo. Então, a noção de que a depressão é excesso de uma determinada bile. Então, se a gente conseguir drenar, ou se a gente colocar outra bile para fazer o contraponto com aquela, a gente consegue uma clínica. Vocês veem que é meio indissociável, né? Toda noção de doença, toda noção de adoecimento já vem com, basicamente, um conhecimento de como é que você trata esse adoecimento, né? Então, isso vem se mantendo, né? E depois Galeno, em 129 também, então um pouco mais para frente ainda, vai adicionar a essa teoria dos humores, então, da terra, fogo, água, ar, teoria dos humores, até as emoções e comportamentos, que vão, então, dizer das personalidades, né? Então, o sujeito que tem mais, normalmente, ele tem mais bile negra no corpo, ele
geneticamente, por algum motivo, ele produz mais bile negra, seria um sujeito mais deprimido. Um sujeito que produz uma outra determinada bile seria um sujeito com uma personalidade mais encorajada, seria um sujeito mais corajoso, mais guerreiro, e por aí vai. Então, para além dos humores corporais, para além dessa dinâmica toda, ele ainda coloca ali de que essa dinâmica tem a ver com determinadas personalidades. E aí tratar-se-ia, então, as personalidades a partir justamente desse tipo de desequilíbrio, desse tipo de excesso, né? Basicamente, essas seriam as bases, esses seriam os primórdios que vão atravessar um pouco ali da Idade Média, ou vão ficar adormecidos na Idade Média e vão voltar depois, no final da Idade Média, com o surgimento da clínica moderna. Na Idade Média tem uma profusão de discursos, né, pela Europa como um todo. Então, tem lugares que tem uns centros de medicina mais avançados, tem lugares que não tem, e quem fica sendo o guardião da tradição, como tudo na filosofia e em outras coisas também, quem fica sendo o guardião da tradição, das tradições gregas e os guardiões dos saberes gregos, até do saber filosófico, matemática, essas coisas, são os árabes, né? Não são os ocidentais. Então, no mundo árabe tem ali o desenvolvimento de toda uma medicina, de uma medicina bastante clínica, bastante poderosa e tal, que não vamos passar por aqui, obviamente, senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, o que a gente tem é que, através do raciocínio indutivo, o Hipócrates criou um sistema integrado de diagnóstico, prognóstico e tratamento, baseado em causas e efeitos, e baseado no aprendizado pela experiência. Esse aprendizado pela experiência é uma das vertentes desse raciocínio clínico, né? Do que a gente, por exemplo, vai ter lá do clínico geral hoje em dia, o médico clínico geral. Quer dizer, eu já vi, eu já experienciei, eu já vi muitas vezes esse quadro, já experimentei, eu experienciei muitas vezes esse quadro, esse conjunto de sintomas. Então, nesses casos, a gente tem feito assim. Nesses casos, o que funciona melhor é assado. Nesses casos, tal remédio, tal medicamento ou tal terapêutica tem funcionado melhor. Seria essa noção que vai ser bem moderna depois, né? E de fundo, mais ou menos junto a isso, o pessoal resgata também esses primórdios da clínica como lá nos diálogos do Platão, então nos diálogos onde Sócrates se apresenta e tudo mais, tal, né? A pérola do Platão ou do Sócrates, né, de que todos devem ser médicos da própria alma. E aí eles vão falar, então, Foucault vai falar muito disso, né? De práticas retóricas, práticas físicas e tudo aquilo que o Foucault chama de práticas de cuidado de si. Então, essa clínica psicanalítica, né, que só pode ser moderna, a clínica psicanalítica vai tentar entender as bases, vai tentar puxar as bases do seu fazer cotidiano, vai tentar puxar as bases de uma teorização, de uma prática humana já milenar, através dessas noções aqui, né? Noções de práticas retóricas que eram bem da polis grega, bem ali do convívio social grego dos cidadãos, né? Saber falar, saber se postar, saber argumentar, né? Uma argumentação política e por aí vai. As práticas de exercício físico e práticas dietéticas, né? Então, que tipo de alimento o sujeito deve comer, que tipo de dietética ele faz, que tipo de hábito alimentar ele mantém, né? E que tipo de atividade física, como cuidar do corpo e tudo mais. E vai ter as práticas de higiene, vai ter as práticas sexuais. O Foucault, na História da Sexualidade, acho que é no terceiro, ele vai bastante para essas práticas do cuidado de si, também para as práticas sexuais, né? Então, a forma de obter prazer, a forma de fazer circular esse prazer nos corpos, né? O que seria, então, uma certa moralidade já, né? O que seria, então, moralmente interessante, o que seria moralmente condenável, né? Não uma condenação, assim, moral da alma, moral eterna, mas assim, não seria, por exemplo, uma das coisas que a gente sabe bem, não seria, por exemplo, um bom hábito que os pedagogos, né, que
que os professores se deixem penetrar por seus alunos, né? Seria um bom hábito os professores penetrarem os seus alunos, né? Quando ele está lá nessa relação de aprendizagem, que passa também por uma relação de ensino do corpo, de ensino dos prazeres. Então, por conta da posição que ele ocupa e tudo mais, não seria interessante ele se deixar penetrar, seria interessante que ele só penetrasse, né? Não seria um troca-troca completo, podemos dizer assim, né? Numa linguagem mais atual. E algumas dessas coisas, e mesmo nas práticas sexuais, tem a famosa, né? Dentro das práticas do cuidado de si, ou das práticas sexuais entre mulheres, tem a famosa Safo de Lesbos, né? Que ela vai fazer todo um manual, todo um manual de ensino e aprendizagem, enfim, de como é que as mulheres deveriam amar outras mulheres. E a proposta dela é de que as mulheres se amassem entre si, né, de que as mulheres, uma mulher ensinasse a outra a obter prazer do seu corpo, a se amar, para que depois elas fossem, essas mulheres pudessem praticar isso com os maridos ou praticar isso com o homem. Então, primeiro elas tinham que aprender com outra mulher para depois elas praticarem com o homem. Essa é a Safo de Lesbos, da ilha de Lesbos, né? Daí vem toda a ideia do lésbica e essa coisa toda. Então, o Platão e toda a filosofia grega tinha essa noção de práticas de cuidado de si, que eram práticas bastante abrangentes, né? E cuja pérola a gente pode dizer, que aí não à toa os psicanalistas gostam disso, né? Todos devem ser médico da própria alma, que seria uma questão de cuidar da própria alma para que a gente cuide, para que a gente cuide, para que a gente evolua na saúde, para que a gente, enfim, não produza estados mórbidos, não produza estados de doença, não produza sofrimento. Uma outra coisa que tinha aqui que eu lembrei, já esqueci de novo. Sim, a prática das virtudes, é exatamente isso, né? Dentre essas práticas retóricas e práticas físicas, práticas do cuidado de si, né, da própria alma, tem a noção que já é bem aristotélica ali, junto com Platão e tal, que seriam as práticas das virtudes, né? Então, tipo, essa prática na polis, você praticar as virtudes que sempre vão vir ao contrário dos vícios, né? De você praticar certas atitudes, de você praticar certos atos, em detrimento de não praticar determinados outros. O que o Platão tem de diferente dos outros, né, é que a gente vai ver aqui o sujeito ser o médico da própria alma. Então é isso que o Platão acho que vai carregar de minimamente diferente. Porque o Empédocles, o Hipócrates, o Galeno, eles são clínicos no sentido de eles produzirem um sistema, de eles produzirem um saber e aplicar isso num terceiro, né? Eles produzirem essa clínica, né? Produzirem essa medicina, podemos dizer assim, e eles aplicarem, eles indicarem, eles serem aqueles que vão dar como é que se diz isso? Os conselhos, né? Os aconselhamentos que vão dar as indicações. E o Platão já vai vir com essa ideia de que se cuida, né? Então, em psicanálise tem a famosa frase também, quem cuida não deixa se cuidar, né? Tem todo na Idade Média, cada ordem religiosa vai fazer isso de uma maneira, né? Porque embora isso não era um conhecimento, acabou não ficando um conhecimento assim aplicado pelo Estado, mas era um conhecimento encarnado, era um conhecimento praticado dentro de mosteiros, dentro de pequenas ordens religiosas que tem que pesquisar cada uma para saber mais ou menos como é que, de onde é que veio, como é que ficou, né? Mas aí o que a gente faz é dar um salto para a clínica moderna. Então, junto com toda a revolução, junto com a revolução iluminista, né, junto com toda a revolução social que estava acontecendo ali na modernidade, o que vai se dizer é que o Kant seria um dos primeiros a revolucionar e a colocar nos termos científicos modernos essa noção de clínica, né, com esse ensaio sobre sobre as doenças da cabeça, de 1746. E de que ali o Kant vai fazer toda uma filosofia, todo um entendimento do que é o sintoma, principalmente, e todo um entendimento do que é o diagnóstico, de como é que se deve diagnosticar uma doença, como é que se deve diagnosticar, no caso aqui, uma doença da cabeça, né? O Christian Dunker diz que todo mundo virá na esteira dele, né? Então, todos os psiquiatras,
todos, alguns filósofos da medicina, né, o pessoal da filosofia da clínica, da filosofia da medicina, os epistemólogos da medicina, sempre vão passar pelo Kant como esse iluminista, como esse moderno que vai lançar as bases modernas da clínica. Antes disso, tem um filme que chama o Físico, The Physicist, acho que é The Physicist, que é um filme que tem, pelo menos tinha na Netflix, muito bom sobre isso. Eu acho que é de 1200 e pouco, um jovem, que eu acho que ele está ali na Síria, ele está ali, ele não está ou ele está no Ocidente, ele está na Inglaterra, e ele acho que vai para a Síria, né, para aprender o conhecimento clínico da medicina e tudo mais, porque lembra, na Idade Média também, com o domínio da igreja, ficou aquela coisa de que era proibido vilipendiar o corpo, né? Então não podia fazer pesquisa anatômica, não podia fazer nada disso que na Grécia Antiga se fazia. E aí tem esse filme aí que eu posso tentar procurar e deixar também lá depois, que vai mostrar um pouco de como é que era essa clínica pré-kantiana aqui, ou de como é que era antes disso ser... Tinha um conhecimento, tinha todo um saber ali, mas como é que era antes disso ser sistematizado e para a gente também colocado como um dispositivo do Estado, né? Colocado como, de certa maneira, como prática nos hospitais, como prática nas clínicas, e depois, mais para frente, como prática nas UPAs, como prática nos consultórios particulares, né? E vão ter vários que vão, a partir do mesmo raciocínio, chegar a nomenclaturas de determinados quadros clínicos, né? Que o Freud, às vezes, aproveita e, por várias vezes, ou mais comumente, além de aproveitar, ele fala, mas não é bem isso. Ele pega o nome e fala, aquilo que o Krafft-Ebing chama de perversão tem essas e aquelas características. Aquilo que o Kraepelin chama de paranoia tem essas e essas características. O Freud usa a noção de paranoia. Aquilo que o Bleuler chama de esquizofrenia não tem nada a ver com a gente. Esquizofrenia é uma outra coisa que ele nomeia desse jeito e a gente vai chamar de paranoia assim, assim, assado. Aquilo que... não, o Gross foi só uma clínica fenomenológica dos transtornos mentais e tudo mais. Então, vários desses psiquiatras, vários desses alienistas vão vir com algum tipo de raciocínio clínico que vai, de certa maneira, dialogar ou com o qual Freud vai, de certa maneira, dialogar, mas não é exatamente a mesma base clínica, né? Ele pega ali só a taxonomia, só o nome, né? Só o nome do transtorno e coloca toda a teoria dele. Mas acho que para a gente é importante, que acho que é o ponto central daqui da nossa discussão, é essa ideia de que, da clínica moderna, então, desse conhecimento sistematizado, desse conhecimento já científico, mas nesse sentido científico de sistematizado, né, de um conhecimento bastante colocado no papel e no conhecimento dialogado também, podemos ser, né, meio enciclopédico e tudo mais, a gente vai ter uma estrutura do método de investigação clínico, né? Então, o que é uma clínica moderna, o que vai ser uma estrutura de um método de investigação clínico, que vai comportar exatamente esses quatro, ou se a gente quiser subdividir, 5 ou 6, né? Mas esses 4 termos aqui, né? Então, todo método clínico tem um diagnóstico, ou a gente pode dizer um sistema de diagnóstico, que seriam todas aquelas nomenclaturas lá. Então, como eu já disse, no sistema de diagnóstico da psicanálise freudiana, por exemplo, não entra uma entidade nosográfica, nosológica, uma entidade nosológica chamada esquizofrenia. Não entra esquizofrenia citado, mas o Freud nunca definiu ninguém com esquizofrenia. Isso era uma coisa do Bleuler. O Jung que trabalhou com o Bleuler, né? O Bleuler era suíço. O Jung trabalhou um pouco com essa noção de esquizofrenia e vários outros psiquiatras vão trabalhar com a noção de esquizofrenia, mas não o Freud em si. Então, um sistema de diagnóstico, Freud vai utilizar da paranoia. O Charcot, que definiu a ideia de neurose também, né? Neurose, né, faz parte do léxico, então, da psicanálise, faz parte desse sistema de diagnóstico, paranoia faz parte desse sistema de diagnóstico, perversão faz parte desse sistema de diagnóstico, e mais contemporaneamente, a gente pode dizer também que autismo faz parte, né, os transtornos do espectro autista
têm um lugar ou são vistos pela psicanálise de uma forma ou de outra, né? A semiologia, então, o diagnóstico, o sistema diagnóstico lá, sendo do latim, o diagnóstico significa discernimento, ação ou faculdade de discernir, então, de você conseguir dar nome às coisas, né? Que também é a taxonomia. Taxi, que seria arranjo. A taxonomia vai ser aquela ideia é do reino animal, é do reino vegetal, é do reino mineral, e aí dentro dos reinos vai tendo as famílias, as espécies, e todas aquelas coisinhas lá que a gente conhece também como nós sendo dos Homo sapiens sapiens, né? Hominídeos, da classe dos mamíferos e blá, 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 blá. Então, a taxonomia vai ter a ver com essa classificação de qualquer conjunto. E dentro do sistema diagnóstico tem uma taxonomia específica. Qual é a classificação taxonômica desse conjunto do fazer psicanalítico, desse conjunto das noções psicanalíticas? Fala, Laís. Eu acho que era nomia. Táxi, arranjo, nomia, método. Acho que é isso mesmo. Nomia. O que estava escrito mesmo? Que eu não lembro, mas não fez o menor. Comia. Hã? Estava Comia. escrito comia. Comia. Era fome. Nomia, é isso mesmo, a nomia do método. O método de identificação e classificação de qualquer conjunto. Então, o sistema diagnóstico tem um método de classificação do seu conjunto, tem um método de classificação das doenças, no nosso caso, dos transtornos mentais. Quais são as possibilidades, quais são os transtornos mentais possíveis, ou dizer, transtorno mental já tem ali um pezinho numa certa diagnóstica, já tem um pezinho numa certa tradição, né? Quais são as possibilidades de adoecimento do sujeito, né? Falar adoecimento do sujeito também já não é qualquer coisa, também tem uma outra tradição por trás aí. De modo que o que eu quero dizer é que, assim, é impossível a gente fazer isso de maneira completamente neutra, né? Não existe neutralidade, não existe, assim, um conhecimento desse tipo que seja ahistórico. Ele sempre tem uma história, ele sempre tem um desenvolvimento no tempo, um desenvolvimento nos espaços ali, e vai culminar numa determinada referência. Eu acho que faz parte do nosso trabalho saber desse desenvolvimento. Não é o caso de dizer, eu não falo em transtorno do espectro autista. Não, quando o outro fala do transtorno do espectro autista, você já entende mais ou menos de que sistema diagnóstico ele está falando e vai ter que traduzir para o seu sistema diagnóstico ou para o sistema do seu raciocínio clínico. Eu acho que esse é o desafio da clínica contemporânea no diálogo com os outros saberes psisa aí, né? Que são saberes também, mas são diferentes e por vezes a gente se vale deles e aprende algumas coisas, por vezes a gente não se vale deles, né? Se vale de outras referências. A semiologia, que seria então o estudo dos sinais, o meio e o modo de se examinar um doente. Então, o estudo dos sinais e sintomas. E aí a gente vai estudar os sinais e sintomas como? A gente vai usar os sinais, a gente vai verificar os sinais e sintomas através de uma metodologia hard, né? Então, uma metodologia hard seria aquela no campo da saúde mental e sofrimento mental, seria aquela de colocar os eletrodos e ver como é que está, fazer um eletrocardiograma, o eletroencefalograma. Fazer um eletroencefalograma. Vamos fazer um eletroencefalograma e aí esses sinais vão se remeter a determinados padrões que a gente vai classificar com determinados diagnósticos, né? Ou a gente vai estudar os sinais ou o modo de examinar esses sinais a partir do que o paciente está contando para a gente que aconteceu, a partir do relato que ele traz da doença. Eu estava lá entrando no meu trabalho, de repente eu desmaiei. E aí eu desmaiei, apaguei. Deitei no chão, disseram que eu comecei a convulsionar, chamaram fulano de ciclano, parei de convulsionar e voltou, fiquei com uma dor no corpo e tal, e foi assim. Esse é um sinal também, não fizemos um eletroencefalograma, mas a gente tem mais ou menos dentro de um sistema diagnóstico, dentro de um sistema semiológico, a gente tem mais ou menos uma noção do que é uma convulsão, né? Do que é uma histeria de conversão. Por que ela acontece e por aí vai. Já estou adiantando aqui porque eu não consigo fazer isso sem já ir colocando, né, essas coisas no meio, mas a ideia seria tentar fazer de forma mais neutra possível, mas é impossível, a gente parte desse conhecimento, né? A etiologia é outra parte do método de investigação clínico, determinação das causas e das origens
daquelas enfermidades, né? Determinar a causa e a origem não é qualquer coisa, né? A gente tem acesso aí aos textos do Freud, né? A etiologia da sexualidade, a etiologia das neuroses, a sexualidade na etiologia das neuroses, não é esse o texto? A sexualidade na etiologia das neuroses. Freud já está dizendo, ó, tá vendo a neurose? Aquelas neuroses que o Charcot fala assim, assim, assado, que a gente chama de histeria, no começo ele chamava de neurose de angústia, de neurose disso, neurose daquilo. Existe uma etiologia sexual para a produção dessa enfermidade. Ou não é uma questão de causa sexual, a questão é de conflito. Tem sempre um conflito entre uma pulsão que deseja se realizar e um imperativo da realidade que não quer que essa pulsão se realize. Então, a etiologia seria o conflito entre o eu e o isso, né? E aí a gente já vai, então, o eu e o isso, ou essa dinâmica já entra na parte da semiologia, entra na parte da, da etiologia, mas entra também na parte diagnóstica, né? Dependendo de como é que o eu e o isso vão se coadunar, dependendo do jogo que eles vão fazer, a gente vai ter um determinado diagnóstico, vai poder esperar determinado fenômeno. E sempre comporta também um prognóstico, que é o discernimento prévio, ou essa tentativa de adiantar o que é possível acontecer, né? Então, vai traçar o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo. O prognóstico, ele é a parte que vai colocar o pé um pouco mais forte, né? Um pouco mais apoiado na experiência e vai colocar o pé um pouco mais apoiado nas experiências anteriores, né, do que a gente tinha, e um pé bastante apoiado na terapêutica a ser aplicada. Então, quais são os procedimentos, quais são as terapêuticas, quais são os métodos que vão ser aplicados em cima desse diagnóstico, a partir de uma semiologia, contando que tem ali uma etiologia, quais são os conhecimentos que a gente aplica para que a gente obtenha a reversão do caso, para que a gente obtenha o estado, então, de cura, para que a gente obtenha o estado de saúde, para que a gente obtenha, enfim, o restabelecimento da saúde desse sujeito, da saúde mental desse sujeito. Então, acho que para a gente, na clínica moderna, o que a gente precisa ter em mente, que é daí que a psicanálise vai vir, o Freud se baseia, de certa maneira, nesses 4 termos aqui, é que o método de investigação clínico sempre vai ter um diagnóstico, uma semiologia, uma etiologia, um prognóstico, né? E aí básico para todas as clínicas, né? Então na clínica dos ortopedistas que trabalham só com problema de dedão direito, então vai ter um diagnóstico, uma semiologia, uma etiologia, um prognóstico, né? Na clínica do dedão. Se for na clínica, sei lá, na clínica da diabetes, na clínica do diabético, né? Então tem um diagnóstico, toda uma semiologia, então todo um modo de funcionamento de como é que a gente entende isso, toda uma etiologia e todo um prognóstico. Fazendo determinado tratamento, vai se obter determinado resultado, ou é necessário fazer determinado tratamento para se obter determinado resultado. Qualquer clínica que a gente for pensar, vai ter que ser assim. Na clínica behaviorista, eu acredito que não seja diferente, embora não possa dizer isso de cadeira, né? Mas eu acredito que não seja diferente, né? Tem lá um método de classificação, né? Toda uma classificação, tem lá toda uma semiologia, né? Um método, um modo de examinar, tem uma etiologia, eles vão determinar lá a partir de um conhecimento teórico prévio, vão determinar as causas, né, daquilo, e vão determinar também um prognóstico, vão, de certa maneira, aplicar determinados procedimentos para que tenham determinados resultados. Tá, o nosso desencontro com a clínica moderna se dá em vários âmbitos, né? Eu acho que o único bom, se dá em vários âmbitos, né? Talvez o que a gente tem assim de mais, dizendo a gente dentro da psicanálise, né? Talvez na psicanálise o que a gente tem assim de mais dialogável seja o prognóstico, embora também já seja polêmico, né? O prognóstico no sentido de que o objetivo do prognóstico de qualquer profissional da saúde é promover saúde. É difícil que seja diferente disso. É muito genérico, mas sempre vai passar por aí, né? Então, qual é o objetivo prognóstico do profissional da saúde? Seja ele um psiquiatra, um psicanalista, seja ele um clínico geral, é promover a saúde. Então,
o ponto de mira está mais ou menos ali para o mesmo lado. Porém, é o que a gente tem talvez mais dividido, mas ainda assim há controvérsias, porém, é possível curar uma neurose? É possível curar uma psicose? Né? Então, a clínica talvez psiquiátrica queira curar, e curar signifique não apresentar sinais, né? Então, é possível que ao você fazer com que um psicótico não apresente sinais de delírio, ou que ele não apresente determinados sinais incômodos para ele mesmo, para a sociedade, para tudo mais, que a gente obtém, então, a cura. É isso que é cura para a psicanálise? Né? Como é que é o processo de cura, ou qual é a possibilidade de cura de uma neurose? Né? Então, a gente obtém a cura completa? Né? A cura completa seria o quê? Né? Não, porque a semiologia da psicanálise, ou a psicopatologia psicanalítica, que vai introduzir esses 3 termos, pelo menos, ou os 4, né? A psicopatologia psicanalítica alguns psicanalistas vão tecer alguns comentários meio polêmicos sobre a possibilidade de cura, né? E a noção freudiana já é de que o normal e o patológico, não é? O que tem lá no Freud normal e patológico? O funcionamento patológico é o funcionamento normal em excesso. E aí a gente volta aqui, e quem era então que dizia do desequilíbrio, falta e excesso, né? Não era Hipócrates? O desenvolvimento de uma neurose é o desenvolvimento excessivo de um modo normal de funcionamento. Né? Então, você tem um modo normal de funcionamento, através das defesas, através do jogo lá, entre o eu e o isso, se a gente quiser, ou através da dinâmica libidinal, e de determinado momento, ou em determinados temas, esse jogo libidinal acaba se defendendo excessivamente ou provocando um recalcamento excessivo, um recalcamento que leva junto várias outras coisas, que vai exigir um contra-investimento, que vai fazer com que você fique meio embotado ou meio burro, falte energia mental lá para você pensar das coisas, meio não tão atento assim. Né? Então, é possível obter a cura, e obter a cura é o quê? Né? Nesse caso aí a gente já vai dizendo. E o que a gente tem também então, algumas noções de diagnóstico, por exemplo, lá o diagnóstico moderno, do qual a gente tem que lidar todos os dias, a gente tem algumas noções de diagnóstico que são ligeiramente ou completamente diferentes da noção diagnóstica da psicanálise. A gente tem noções semiológicas e taxonômicas que são completamente diferentes da semiologia, da taxonomia psicanalítica, né? Então, como é que a gente conjuga, como é que a gente entende isso? Embora os termos sejam os mesmos, né, os 4 termos sejam os mesmos, mas a maneira como a gente preenche esses termos, a maneira como a gente vai fazer, performatizar, se a gente quiser, cada parte daquele estudo vai ser diferente e vai estar ligada a determinados objetivos, vai estar ligada a determinada experiência clínica e por aí vai. Tem uma ideia muito grande hoje em dia do diagnóstico, um problema, dá para a gente dizer assim, desse raciocínio clínico moderno, né, que tem diagnóstico, semiologia, etiologia e prognóstico, eu acho que o que os nossos pacientes têm mais acesso, né, o que os nossos pacientes, o que as pessoas, de maneira geral, têm mais acesso, é o sistema diagnóstico. Né? O sistema diagnóstico está aí todo dia. Está aí todo dia, está em todos os lugares, está na boca de todo mundo e de qualquer um, sem todo aquele resto do raciocínio. Porque por vezes, aquilo que a gente discutiu aqui, né? Por vezes é aquilo que vai no relatório, né? É aquilo que vai no documento oficial, né? Por vezes é aquilo que é a única parte que alguns profissionais da saúde comunicam de volta aos seus pacientes, né? Ah, isso que você tem é crise de ansiedade, o diagnóstico é crise de ansiedade. Então, beleza, dá lá uma voz para ir para a crise de ansiedade, a terapêutica é tomar tantos miligramas de tal medicamento tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, por aí vai. Então, isso acaba ficando bastante popularizado, a diagnóstica, o sistema diagnóstico, de lugares diferentes, de contextos diferentes, de autores diferentes, de bocas diferentes, vai vir diferentes diagnósticos e às vezes tudo junto, como se fosse um mesmo sistema. Mas não é. O sistema diagnóstico psicanalítico, né, para a gente não precisar ficar discutindo o sistema dos outros, que é bastante complexo e
Pega lá o DSM-5 ou 6, que está tudo lá, né? O sistema diagnóstico psicanalítico, ele é simples, e sempre foi mais ou menos simples, né? Ele tem 3 ou, modernamente, 4 entidades diagnósticas, né? Tem a neurose, a psicose, a perversão e o autismo ou o espectro autista, se a gente quiser dialogar aí com outros diagnósticos. Neurose, psicose, perversão e autismo. Nada mais do que isso, e autismo bem pós-freudiano, né? Não tem mais diagnóstico do que isso, né? O que vai ter dentro dessa diagnóstica, então, dentro de uma neurose ou psicose ou perversão, o que vai ter é uma neurose obsessiva, é uma neurose histérica, dentro da neurose histérica tem a neurose de angústia, a neurose de conversão, ou é uma neurose fóbica, que pode ser também uma neurose de angústia, né? Pode vir também como uma neurose de angústia, ou uma fobia. Então, obsessiva, histérica e fobia. Dentro da psicose, basicamente, seria a psicose paranoica. Dentro da perversão, vai ter algumas possibilidades lá. Dentro do Freud, a ideia da perversão é que teria o trânsito sempre entre o sadismo e o masoquismo, ou entre a posição do eu e do outro, ou entre o sujeito, mais modernamente, entre o sujeito achar que possui o objeto e manipular a relação dele com o objeto, ou esse sujeito se colocar no lugar de objeto e ficar lá sendo mais masoquista, nesse caso, no lugar de objeto. Então, vai ter esse trânsito entre as duas posições, né? Lacanianamente, ele está antes do véu, ele está depois do véu, né? Seria um pouco mais ou menos assim. E o espectro autista, que vai ter aí também toda a ideia de psicologia do desenvolvimento, que vai dar uma noção de em que ponto do desenvolvimento aquele sujeitinho, que ponto do desenvolvimento aquela criança está travada, em que ponto ela não se desenvolveu. Então, desde o primeiro ponto do primeiro ponto do desenvolvimento, que seria de se alienar ao outro, de que seria sucumbir à pulsão invocante, né? Sucumbir à voz do outro, sucumbir ao outro que aparece no olhar, sucumbir ao alimento que te chama para o mundo, até uma coisa um pouco mais avançada, que seria de fazer todo esse trânsito aí de desenvolvimento corporal, físico, lógico, mas não suportar ficar com pessoas, né? Que o pessoal chama de Asperger também, né? Uma outra diagnóstica, né? O sujeito que tem fobia social, né? Então tem todo um espectro aí de desenvolvimento, onde é que ele está desenvolvido, onde é que ele está barrado ou fixado no desenvolvimento. Então, freudianamente, não teríamos muitas possibilidades, né? Freudianamente, a complexidade vai estar sempre lá na semiologia. Lacanianamente, já fazendo um avanço, enfim, né, uma atualização, pegando para a consequência que vai ter para nós, lacanianamente vai ter 2 modalidades básicas de diagnóstico: o diagnóstico estrutural e o diagnóstico borromeano, né, o diagnóstico do real, como a gente diz, numa clínica mais avançada. O diagnóstico estrutural vai ser, basicamente, como vocês veem, a mesmíssima coisa do neurose, psicose, perversão, e, se a gente quiser modernamente, o autismo, né? Então, o sujeito é neurótico, o sujeito é perverso, o sujeito é psicótico, ou o sujeito é autista. E o autista é o que teria maior mobilidade. Todos baseados aí a partir então do seminário 3, do seminário 4, todos baseados na assimilação do nome do pai. Então, o neurótico é aquele que assimilou completamente o nome do pai, o psicótico é aquele que não assimilou o nome do pai, é aquele que está, então, em foraclusão, poderia ser um outro nome também, o sujeito foracluído, constituído por foraclusão do nome do pai, ou este constituído pelo nome do pai. O perverso, ele vai estar numa outra relação, numa certa relação com o nome do pai, né? Uma relação um pouco mais concreta, não tão simbólica assim, mas vai estar também em relação com isso. E o autismo vai estar nesse espectro desenvolvimentista, nessa noção mais desenvolvimentista, que pode passar pela introdução do nome do pai, introjeção, enfim, ou não, né? Não necessariamente. Antigamente, também, vários autistas eram tomados como psicóticos, né? Várias crianças autistas tomadas como psicóticos, dependendo do diagnóstico.
porque não se tinha essa noção semiológica, ou não se tinha essa noção teórica, e aí dá-se o diagnóstico de acordo com aquilo. Ou numa clínica borromeana, né, numa clínica que o Lacan vai fazer, ou ele vai, de certa maneira, uma clínica baseada na semiologia e na teoria a partir do seminário 7, lá, vai ser essa clínica do real simbólico imaginário, onde você vê que o tracinho está aqui, né? Porque leva-se em consideração a neurose, a psicose, a perversão, a possibilidade do autismo, mas o amparo diagnóstico, podemos dizer assim, né, seria mais essas noções de real, simbólico e imaginário, a partir de uma clínica, então, do menos phi, né, seria a clínica da neurose, ou a clínica do objeto A, dá para ser uma clínica da neurose, uma clínica da perversão, e uma clínica do real, que pode ser da neurose, da psicose, da perversão ou do autismo. Então, além dessas entidades diagnósticas, tem também o diagnóstico de como é que esse simbólico aí, de como é que esse significante especificamente faz irromper mais o real ou menos, como é que esse significante amarra o real e apazigua, como é que desse significante escapa e os significantes não estão dando conta de determinada porção de real. E por aí vai, né? Nesse jogo com o objeto, nesse jogo com o menos phi, né? Com o sujeito não portador do falo, que é todo neurótico, né? Ou que é todo mundo, no final das contas, mas o neurótico, ele contorna isso de uma maneira específica. Então, vai ser basicamente essa diagnóstica, né? Uma diagnóstica da neurose, psicose, perversão, real, simbólico, imaginário e da dimensão pulsional levada em consideração. Isso vai surgir, essa clínica borromiana também, pós-lacaniana, que é chamada clínica do real, vai surgir com uma discussão que está ali no meio da década de 90, que é a discussão que a Associação Mundial de Psicanálise faz, né, a partir lá do como é que chama o sujeito lá do Jacques Lamillet, o Jacques Lamillet, que é a discussão da teoria da foraclusão generalizada. Né? Vocês já ouviram essa parte, a teoria da foraclusão generalizada. Lá nesse seminário, nesse encontro, o Jacques Lamillet e o pessoal da Escola então, Mundial de Psicanálise vão tentar emplacar essa teoria da solução generalizada, que seria de que um sintoma neurótico ele é exatamente o lugar onde não está introduzido o nome do pai. Portanto, um sintoma neurótico é uma pequena psicotizaçãozinha, é uma pequena foraclusãozinha, né? Super interessante esse tipo de conhecimento. Eu acho que faz todo sentido. E aí, então, a questão não é, a questão seria assim, de uma psicose, é a foraclusão generalizada do nome do pai, e a neurose é a foraclusão pontual, a foraclusão em determinado termo, em determinado tema, ou em determinado significante. Então, aqui, o significante eu, o S1, está incluído no nome do pai, ele faz parte daquele jogo neurótico de interdição e tudo mais, mas o lugar onde ele procura, o lugar onde ele provoca sintoma, o lugar onde ele produz sintoma, justamente escapa ao nome do pai. Então, naquele sintoma específico, estaria foracluído do nome do pai. Então, por isso a ideia da teoria da foraclusão generalizada, de que existem sujeitos que são constituídos completamente por foraclusão, e existem sujeitos onde a foraclusão aparece pontualmente no outro caso, né? Por isso a noção de clínica do real. Muito mais como é que circula o real, como é que circula o simbólico, vai levar em consideração a teoria do significante e a teoria do objeto A, como é que o sujeito faz a aliança com esse objeto A, muito mais do que a ideia de que na neurose o sujeito se constitui pelo nome do pai e acabou. Não, ali estaria um ponto cego, ali estaria um ponto em aberto, podemos dizer assim, né, do real. Então, ó, do ponto de vista da diagnóstica, não é muito difícil, só que vocês notaram que, por exemplo, na clínica lacaniana, onde eu tenho um pouco mais de trânsito, né,
tem muitas leituras para serem feitas, né? Para a gente chegar nessa ideia de fazer um diagnóstico estrutural, um diagnóstico borromiano, a gente tem que ter, então, toda a leitura do que é uma neurose, toda uma leitura da relação de objeto para o Lacan, toda uma leitura da teoria do significante para o Lacan, para a gente conseguir entender a teoria do significante, a metáfora e metonímia, que está lá no seminário 3. A gente tem que entender a noção de ética, né? E a noção de sujeito, que ele vai trazer lá da filosofia, mas ele dá uma roupagem e uma leitura muito mais individualizada, assim, né? Mais ontológica do que simplesmente uma coisa mais ampla. Vai ter que entender, então, essa noção de sujeito, essa noção de economia do sujeito, essa noção de ética, que está no seminário 7, para poder falar, eu acho que está mais ou menos por aqui, né? Muita leitura tem que ser feita para que a gente chegue a essa simplicidade da classificação diagnóstica, né? Com relação à semiologia, eu acho que aí, como eu disse, foi um roteiro de estudo inteirinho, né? Uma das coisas que a gente pode colocar assim, em psicanálise mais básicas com relação a essa estrutura, então, clínica, que seria a semiologia, essa parte da estrutura clínica, que seria a semiologia, seria, então, essa... Só perguntas. Vocês vão ver que metade é só perguntas, né? Quais são os sinais? Então, sinais de que o sujeito é histérico. Dizer sinais de que o sujeito é histérico já tem todo um desenvolvimento aí, já tem um lugar nesse sistema diagnóstico aí, né? Tentando ser mais neutro, o sujeito chegou lá com o diagnóstico do CAPS, o CAPS deu um diagnóstico de personalidade histriônica. Ai, para piorar, né? Personalidade histriônica, lá do CID. O que é personalidade histriônica? Bom, quais são os sinais? Né? Quais são os sinais? O que o outro viu que são sinais de personalidade histriônica, que é uma outra diagnóstica, né? Quais são os sintomas que levou esse sujeito a procurar esse profissional da saúde e o que ele contou para esse profissional da saúde que a gente pode tomar como um sintoma. E, aliás, o que é um sintoma para a psicanálise? Então, o que é um sintoma? Um sintoma é simplesmente, por exemplo, a gente sabe muito bem, né? Acabei de falar aqui, febre é um sintoma bem provável de infecção. Mas em uma criança que queria comer determinado doce, a gente não deu o doce para ela e ela está com febre. É um sintoma de quê? É o mesmo sinal, vê que o mesmo sinal, febre. Nesse caso, esses outros sinais, ou esse sintoma febre que aparece na criança, é o quê? É mais provável que seja... É mais provável que seja uma infecção ou é mais provável que seja uma febre emocional? Como tem, né? O bebezinho tem bastante disso, as crianças têm bastante disso, né? Então, o que é um sintoma? Quais são os sinais? O que é um sinal? Isso é um sinal e um sintoma de quê? Né? Quais são os quadros diagnósticos possíveis? Quais são as dinâmicas pulsionais? Qual é a dinâmica de objeto? Qual é a dinâmica do real? A dinâmica do simbólico ou dos significantes que esse sujeito traz, que a gente pode dizer, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que é, né? Estou entendendo mais ou menos com quem que eu tô falando ou do que esse sujeito sofre, né? Uma outra forma da gente ter acesso, então isso através das narrativas, através de determinados fenômenos, né? Uma outra forma que a gente tem acesso, então, à semiologia, aos fenômenos e às possibilidades que esse sujeito, quando está ali, vai narrar, é o desenvolvimento dele, né? Então, a história de vida e o desenvolvimento da doença, a história dessa queixa. Tal. Então, essa porção do desenvolvimento da posição do pai, da posição da mãe, da posição do sujeito diante da mãe, da posição do sujeito diante do pai, de certa maneira já dá para a gente, conjugando com outros sinais e outros sintomas, dá para a gente ir tendo uma noção, mais para cá ou mais para lá. Do ponto de vista, ou quais são outras formas de ter acesso a esses marcadores, né? Da linguagem, né? Do ponto de vista da linguagem. Então, as narrativas, a narrativa que esse sujeito traz, o uso da linguagem que esse sujeito faz, né? E
como é que ele se posiciona quando conta essa história, né? Acho que essa é uma das partes mais importantes. Como é que o sujeito se posiciona diante da queixa? Como é que ele narra o desenvolvimento dessa queixa? Como é que ele narra o desenvolvimento dessa enfermidade? Quanto mais ele não tem nada a ver com isso, né, mais sintomático é, né? Quanto mais ele tem a ver com isso, quanto mais ele sabe, quanto mais ele traça todo o background, menos sintomático, no sentido de que menos enfermo, menos problemático seria, né? Mas, enfim, qual é a posição do sujeito diante dessa queixa, diante dessa narrativa? Qual é a posição do sujeito diante de quem ele é, diante dessa pergunta, e você é quem? E você está como? Né? E você faz o quê? Então, a maneira como ele responde isso vai dizer, ou vai dar para a gente elementos semiológicos muito importantes, né? Quais sintomatologias correspondem a quais diagnóstico? Mais ou menos isso, né? O sujeito chega lá com uma fobia muito grande. Eu tenho medo, estou com medo de dirigir, medo de sair de casa, né? Fobia é uma entidade nosológica que diz respeito à perversão? Pode ser que sim, mas pouco provável. É uma entidade nosológica que diz respeito à psicose? Pouco. É possível, mas é pouco. Fobia é uma entidade nosológica que diz respeito à neurose fóbica? Porra, se é isso que define a neurose fóbica. Então, quando o sujeito está dizendo uma fobia, a gente já fala, será que é uma neurose fóbica? Quando o sujeito vem dizendo, pode ser da histeria? Pode ser da obsessiva? Um pouco, mas pode ser bem pouco provável, mas pode ser também. Então, quando o sujeito chega dizendo da fobia, eu já descarto um pouco da neurose obsessiva, porque o sujeito faz tudo o que faz e ele não tem medo de fazer, né? Mas outras coisas que ele vem me dizendo apontam para a histeria. Ou o sujeito chega dizendo, eu tive convulsão. Convulsão é uma coisa de obsessivo? De maneira alguma, obsessivo dificilmente vai ter convulsão. Convulsão é uma coisa de histeria fóbica? É uma coisa de neurose fóbica? Dificilmente um fóbico vai ter convulsão, mas poderia, porque pode vir associado a outras coisas. Convulsão é típica do paranoico? Não, do paranoico seria mais delírio, não é mais convulsão. Convulsão, quem que tem convulsão? O histérico, né? Neurose histérica, neurose de conversão. É isso. Ou o sujeito chega a dizer, eu tenho angústia. Angústia é do obsessivo? É, mais pouco, mas também pode ser. É do histérico? É, mais pouco, também pode ser. O histérico, quanto mais uma histeria de conversão, mais quanto mais uma histeria de conversão, menos angústia. Quanto mais uma histeria de angústia, menos conversão e mais angústia. Pode ser do fóbico? Pode ser, mas essa angústia está ligada a uma fobia ou não? E aí você já vai mais ou menos vendo por ali. Bom, vamos ter que partir da semiologia para a semiologia, para a gente montar essa semiologia, essa diagnóstica, a gente vai ter que partir necessariamente em psicanálise de uma teoria do inconsciente, se for uma psicanálise de uma teoria do inconsciente, de uma teoria da castração ou do complexo de Édipo, né, de uma teoria do eu. Do inconsciente, do eu e da castração, do inconsciente, do eu e do complexo de Édipo, mas seria bom que o complexo de Édipo comportasse aí o complexo de castração, né? E se for pensarmos lacanianamente, uma teoria do inconsciente, que é muito parecida com a do Freud, mas não é exatamente igual, porque tem a teoria do significante junto, que vai levar em consideração também o complexo de castração. E que vai levar em consideração, se você tiver essa leitura, essa teoria da foraclusão generalizada, ou não, né? Ou essa ideia forte do nome do pai, né? E aí, então, enfim, todo o desenvolvimento da criança, todo o desenvolvimento do sujeito, como é que ele narra a sua trajetória de vida para a gente conseguir procurar sinais e procurar sintomas, procurar, de certa maneira, indícios deste ou daquele diagnóstico, né? Indícios de que a gente está diante disso ou daquilo. Por que é importante isso, né? Principalmente por conta do prognóstico, né? Mas antes do prognóstico,
A etiologia, pesquisa e a determinação das causas e da origem de um determinado fenômeno. Então, quais são as causas de uma perversão? Ou como é que o sujeito pode se constituir perverso? Né? E quais são as possibilidades? Tem lá toda uma leitura teórica de como é que o perverso se estrutura perverso, né? Tem toda uma teoria desenvolvimentista, e essa mais ampla do que todas, de como é que o sujeito se estrutura neurótico, de como é que o neurótico chega a ser neurótico, de como é que ele forma determinados sintomas, de como é que é a dinâmica psicológica e a dinâmica emocional, a dinâmica do sofrimento de um neurótico, ou a dinâmica do sofrimento de um psicótico, né? Então, tem toda uma etiologia, o Freud vai estabelecer a base, inevitavelmente, né? A base vai ser o Freud, mas vamos ter outras leituras, dependendo se o sujeito for freudiano, freudiano não lacaniano, né? Ele vai ter uns outros marcadores, né? Umas outras coisas, e se ele for lacaniano, vem pelo espectro lacaniano, ele vai ter outros marcadores, outra dinâmica ainda de uma etiologia. A noção de causa e efeito básica que o Lacan vai levar para a filosofia até as últimas consequências, né? O Lacan vai voltar lá no Kant, ele vai voltar nos gregos, ele vai voltar, enfim, fundo mesmo para essa noção de causalidade psíquica, né? O que causa o movimento psicológico, o que é a causa do pontapé inicial e da manutenção da dinâmica psicológica, né? Em todos os casos. E essa parte da semiologia, do diagnóstico, é importante, ou ela só é importante para a clínica, se a gente tiver, então, uma noção de prognóstico. Então, é aquilo que eu estava dizendo no início. Teoricamente, para você estudar um ou outro fenômeno social, teoricamente, para você estudar uma ou outra coisa pontual, não é necessário um prognóstico muito grande. Você, para ser um pesquisador, psicanalista, não exige um prognóstico muito grande, porque você vai fazer isso ao longo do percurso de pesquisa. Mas para a clínica, faz parte da pesquisa básica da clínica ter essa noção de prognóstico, né? Onde é que a gente pode chegar com o quê? Né? Até onde a gente vai e como. Então, uma parte assim básica e elementar do prognóstico é, uma vez dado o diagnóstico de psicose, a gente tem que saber que o psicótico é capaz de desencadear uma psicose. Essa é a base do mínimo do prognóstico. Por quê? Porque se a gente fizer uma intervenção, uma terapêutica que provoque o desencadeamento, talvez a gente tenha que lidar com efeitos indesejados, com efeitos que não vão ser muito produtivos, com efeitos que não vão ser apaziguadores, que não vão ser restauradores da saúde do sujeito. Pelo contrário, a gente vai estar ajudando a causar o desequilíbrio, a doença, ajudando a causar o mal-estar. A gente tem que saber que no meio do processo, um neurótico, quando assim diagnosticado, ele é capaz de formar sintomas. Então, o que a gente pode esperar de um processo terapêutico com o neurótico? Ele pode formar sintomas. Pode ser que ele não forme novos sintomas. Pode ser que o processo de análise vá só destituindo sintomas e ele vai ficando cada vez com sintomas não reduzidos, né? Porque tem a ideia de sintoma com TH lá do Lacan, mas de que ele seja convivível, né? De que ele seja um sintoma com que o sujeito consiga conviver sem produzir muito sofrimento. Pode ser que no meio do processo ele produza um grande sintoma novo, e geralmente isso acontece, né, não é regra, mas isso acontece como parte da neurose de transferência, produza um grande sintoma novo, transferencial, e ao desfazer esse sintoma também resolveria a análise do sujeito, resolveria ali, de certa maneira, aquilo que o trouxe para a análise. Um neurótico pode muito bem entrar em angústia, né? Pode muito bem passar por momentos de grande angústia. Mas a gente também sabe que esse neurótico, diferente de um psicótico, ele é capaz de sustentar a angústia, que é aquilo que sustenta ele no mundo. Então, se a gente fizer determinados procedimentos, se a gente fizer, por exemplo, bem clássico freudianamente, o sujeito está com um determinado sintoma, a gente vai lá e interpreta aquele sintoma, a gente nomeia o sintoma dizendo, esse sintoma é isso por causa daquilo, daquilo e daquilo outro. E a gente pega na cabeça, então a gente desfaz essa amarração sintomática, a gente desfaz
aquela lógica toda que estava prendendo o sintoma, a gente solta, a gente desamarra. O que vai ficar no lugar do sintoma é a mesma porção de angústia, né? Só que a gente sabe que o sujeito neurótico é capaz de sustentar a angústia. Ele é capaz de, através da angústia, produzir novos sintomas, ou ele é capaz de ficar angustiado, né? Claro, se ele está numa formação angustiante a ponto de querer se suicidar, talvez não seja a melhor manobra para a gente fazer, né? Porque, afinal de contas, a gente vai desfazer um sintoma, vai produzir mais angústia, e a gente já sabe que a angústia dele já está culminando num suicídio. Mas um sujeito que está menos angustiado, ou que está menos com esse tipo de sintoma, a gente pode, freudianamente, fazer essa manobra, uma interpretação, e livrar ele do sintoma, deixando ele com angústia. E da angústia a gente sabe que a gente nunca se livra, né? Ela sempre vai aparecer, a ideia de prognóstico, então, de cura do neurótico é o que você faz com a sua angústia. É fazer da angústia algo produtivo, fazer da angústia algo... fazer da angústia algo, né? Porque a angústia é meio que uma coisa que está ali importunando. Fazer da angústia algo, né? Fazer alguma coisa com aquilo. Pode ser uma poesia, pode ser uma produção artística, pode ser um esporte, pode ser um emprego, alguma coisa, né? Mas seria isso, empregar essa angústia em prol de alguma coisa, fazer ela circular. Pode ser também, quando a gente diagnostica o sujeito como neurótico, pode ser também que ele se iniba, pode ser que ele entre em inibição, pode ser essa justamente a questão dele, que transferencialmente ele acabe se inibindo, né? Então, de novo, é esperado que esse sujeito faça isso, ou isso é aquilo que trouxe ele para a sessão, né? Aquilo que trouxe ele para análise, essa inibição, ou essa inibição é decorrente do processo analítico. Provavelmente, se ele reproduz assim, pode ser isso que esteja lá na base, né? E um prognóstico, uma vez identificado o sujeito como perverso, é possível analisar o perverso? Aqui, ó, eu nem tô tomando mais como a questão se é possível analisar um psicótico. Já estou dizendo que é possível fazer uma terapêutica com o psicótico, a gente já está bastante avançado nisso. As discussões que estão avançando, e que já tem também, mas, né, nem sei se todo mundo tem essa leitura na cabeça, mas do ponto de vista do prognóstico do perverso, é possível analisar um perverso? O perverso, ele é analisável, né? Então, simples assim, neurose, psicose e perversão. Mas, quando a gente pensa em termos de semiologia, de etiologia, em termos de prognóstico, de terapêutica, fica bem complicadinho, né? Porque a quantidade de leituras e a quantidade de coisas que a gente precisa decidir pelo caminho do fazer clínico é bastante grande, né? Tem essa citação que eu tirei aqui, porque uma das questões modernas, como eu ia dizendo lá, com aquela questão de diagnóstico, uma das questões modernas, uma das questões que qualquer terapêutica, qualquer clínica mais ou menos tem, é essa clínica, essa coisa centrada no diagnóstico, né? Essa mania de rotular, né? Então, o sujeito tem transtorno histriônico de personalidade. Se de tal, blá, 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 publique-se, né? O sujeito é um neurótico obsessivo, né? Isso são traços de neurose obsessiva. Papapá, dá o diagnóstico, lá dá a receitinha, e você vai lá e troca por um medicamento na farmácia. Ou o sujeito foi um diagnóstico obsessivo, lembrei lá, o sujeito tem crise de ansiedade. O que você tem é crise de ansiedade, o que você tem é pânico, né? E aí, então, você vai lá, pega uma receitinha e troca na farmácia por um medicamento que vai resolver aquele pânico. E fica, através disso, bastante... Ou o sujeito é deprimido, que também, como é que eu posso esquecer isso, né? O sujeito tem depressão. Você tem depressão, esse é o diagnóstico. E aí, esse diagnóstico é uma coisa que te constitui. Várias clínicas trabalham de maneira rasa assim, vários clínicos trabalham de maneira rasa assim, porque se a gente for pesquisar e ler a fundo, a clínica psiquiátrica é um negócio vastíssimo, as clínicas médicas são vastíssimas, tem as clínicas alternativas, as não alternativas, enfim, tem clínica para tudo quanto é gosto, né? Mas, por vezes, os clínicos ficam lá se baseando e se mantendo só no diagnóstico. Então, o sujeito já fez a formação dele, não lê mais nada, e fica lá
só dando diagnóstico por aí. Por vezes ele até faz um raciocínio clínico, mas como ele tem ali todo um modo de agir, um modo de fazer a clínica dele, a única coisa que ele comunica para o paciente é o diagnóstico, né? Para você interessa a depressão. O resto, né? Como é que a gente vai fazer com isso? A base filosófica, a base antropológica, isso aí é coisa de filósofo. Você tem depressão e vai lá tomar fluoxetina, acabou, né? E a psicanálise, os psicanalistas, né? Tem também psicanalista que não estuda, né? Deve ter, eu não os conheço, mas deve ter um monte por aí, né? Não convivo com esse pessoal, mas deve ter bastante por aí. Ou que se diz psicanalista, né? E não estuda e tal. Mas a ideia que Vieira traz aqui seria, ó, manter o diagnóstico como a única matriz da clínica psicanalítica não é possível. Entretanto, retirar da ordem empírica o seu lugar de diagnóstico, como fundamento da psicanálise, implica em evacuar a primazia da dimensão clínica. A dimensão clínica nesse fazer cotidiano, é isso que está querendo dizer. O que faria da psicanálise apenas mais uma Weltanschauung. Weltanschauung. Uma Weltanschauung a mais. Uma Weltanschauung, o próprio Freud fala esse termo, por isso que ele está aqui. E o Lacan reproduz. Uma Weltanschauung é uma visão de mundo, né? Welt é o mundo. Uma visão do todo, é uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? Os filósofos também falavam da cosmovisão, é traduzido para o alemão como Weltanschauung. Só uma visão de mundo, e a psicanálise não é só uma visão de mundo, a psicanálise é uma visão de mundo que implica uma relação empírica com o enfermo ou com a enfermidade, que implica uma relação clínica e constante com a queixa, né? Clínica e constante com o paciente, né? Não é só uma visão de mundo, é uma visão de mundo, mas uma visão de transformação de mundo interno, né? É uma visão de mundo, mas uma visão de transformação de mundo, ou uma visão de mundo interno dinâmico, passível de ser transformado. Então, o diagnóstico ele é importante porque ele vai sendo dado e ele vai sendo renovado a cada encontro. Não dá para ele ser a única coisa, porque a gente tem de fundo a semiologia, a etiologia, a gente tem de fundo o prognóstico, a gente tem de fundo todas as possibilidades de manobras terapêuticas, a gente tem de fundo a técnica, né, do fazer psicanalítico. Mas essa técnica, esse fazer, essa praxis, é essa a palavra, essa praxis, ela depende do encontro sendo mantido, e ela depende do encontro vivo, né? Não é uma praxis que se possa fazer simplesmente sentando e dando diagnóstico, não é uma praxis que se possa fazer vendo o sujeito uma vez, dando diagnóstico e mandando ele embora, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo ali, no dia a dia, E eu coloquei aqui, mas acho que não teremos esse tempo, né? Eu coloquei aqui uma possibilidade, mas eu vou mandar esse arquivo para vocês depois, vocês veem lá. Uma visão dessa do Freud, né? Uma visão desse dispositivo clínico moderno, né? Desse método moderno de investigação clínica que comporta diagnóstico, semiologia, etiologia e prognóstico. O Freud, num texto de 1915, que chama Neurose de Transferência, uma síntese, ele é um rascunho que ficou perdido durante muito tempo e foi reencontrado foi reencontrado em 84. Então, ficou de 1915 até 84 sumido. Faz parte de uma série de rascunhos que o Freud, de uma série de trabalhos que o Freud faz, que seriam os famosos 12 ensaios metapsicológicos, não sei se já ouviram falar nisso, onde vai ter lá o primeiro publicado, né, o suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos, luto e melancolia, pulsões e seus destinos, pulsões e destinos das pulsões, a repressão, o inconsciente e mais 7 que estariam perdidos. Então, dentre esses 7, o neurose de transferência, que seria o 12º, foi recuperado numa carta que ele manda para o Fliess, ou numa carta que ele manda... naquelas cartas que o Freud manda, eles conseguiram recuperar para saber exatamente qual é esse neurose de transferência, uma síntese. Mas, apesar do nome, né, neurose de transferência, uma síntese, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer que
Num quadro clínico, ou o raciocínio clínico passaria por seis marcadores básicos, que seriam a repressão, ou par, repressão contra investimento, as formações substitutivas, a função sexual que determinado diagnóstico ou que determinado sintoma tem para aquele sujeito, ou no sujeito, a regressão, que teria a ver também com a fixação, e a disposição genética, né? Como é que o sujeito está geneticamente disposto a ter aquela enfermidade ou aquela outra. Desses, o mais complicadinho, mais interessantíssimo é a parte da disposição. Na parte do par repressão contra investimento, ele vai dar aqui, ó, vocês vão poder ver lá, ele define o que é a repressão, mais ou menos, e ele diz, na histeria de angústia, a repressão aparece assim, e a resolução seria assado. Na histeria de conversão, a repressão aparece assim, e a resolução seria assado. E na neurose obsessiva aparece assim, a resolução seria assado. E aí ele vai dando em todos, o contra-investimento. Na neurose de angústia, o contra-investimento aparece assim, na histeria de conversão aparece assim, na neurose obsessiva aparece assado. As formações substitutivas e sintomas. Na histeria de angústia tem essa dinâmica, na histeria de conversão tem tal dinâmica, na neurose obsessiva tem tal dinâmica. O destino, aliás, a regressão. Na histeria de conversão tem tal dinâmica, na neurose de angústia ele não fala, na neurose obsessiva tem tal dinâmica. E aqui a disposição, aquilo que condiciona, né? Seria congênita ou as impressões e processos ontológicos, as impressões e as experiências. E ele vai dizer que em todos os casos, a maior parte seriam ambas, né? A disposição, porque tanto, olha aqui, tem uma frase muito bonita, tanto o fator constitucional quanto o fator acidental são ubíquos, eles estão presentes em todos os momentos. Então, tanto o fator constitucional ele está aí a todo momento, quanto o fator acidental, constitucional está aí a todo momento, porque está na nossa genética, quanto o fator acidental ele também está aí em todos os momentos. Então, seria uma questão de encontro e de eficácia desses dois fatores. E aí, a parte interessante que eu disse lá é que ele toma, eu não peguei aqui, ele toma como a base genética, a base da disposição, ele toma um texto do Ferenczi para dizer dessa disposição hereditária, de uma maneira interessantíssima que a gente que ficou bem pouco explorado assim, né? Como é que seria essa disposição genética e tudo mais. Ele pira num negócio muito interessantes assim numa antropologia e tal. Então, eu vou deixar essa parte para vocês, mas num primeiro ensaio, assim, uma síntese, né, de um ensaio do Freud, onde ele tenta responder a essa investigação clínica na neurose, ele produz esse texto, ele produz essa pérola. É um textinho curtinho, acho que é um texto que deve ter 10 páginas por aí, porque esse era um esboço, né? Ele não fez a versão final. Eu envio para vocês também o livro. No diagnóstico, a gente vai ter imbricado no diagnóstico lá a noção do par repressão contra investimento, as formações substitutivas, a formação sexual, o par regressão, fixação e a disposição, que seria sempre genética. Isso, gente, já dá uma complexidade para a gente significativa. Não sei se vocês estão nessa, mas a noção seria exatamente de que isso daqui, para a gente ou para quem é da clínica, isso seria exatamente uma carta de estudos. Se você precisar pegar uma carta, um roteiro, né? Uma cartografia do que precisa ser estudado. Um roteiro de estudos. Se você pegar lá, eu quero trabalhar na clínica e o que eu preciso estudar para trabalhar na clínica. Pode começar por qualquer um desses pontos, porque vale a pena. O que você tem que ter é mais ou menos definido, né? Qual que é o sistema diagnóstico, o sistema semiológico, que vai vir com uma etiologia e vai vir com um determinado prognóstico. E isso já tem estudo para uma vida inteira, né?
o que vai ter, o que você vai poder fazer aqui, são estudo de diferentes abordagens. Então, na abordagem psicanalítica freudiana clássica, aparece como? Ah, mas eu não quero abordagem psicanalítica freudiana clássica, eu quero uma abordagem psicanalítica freudiana lacaniana bem moderna, né? Uma lacaniana dos borromianos. Então, você tem que passar por todo Freud, você tem que passar por todo esse entendimento para passar por todas essas leituras lacanianas que tem bastante, né? Ah, gostaria de entender isso, essa clínica aqui, na verdade, nada de psicanálise, quero entender essa clínica psiquiátrica, né, de uma psiquiatria psicodinâmica, que existe por aí, né? Então, numa psiquiatria psicodinâmica, como é que é esse sistema, como é que é a semiologia, até para a gente entender e de vez em quando poder criticar. Numa psiquiatria bem americana, numa psiquiatria de DSM, porque lá tem todo um método bem metódico, bem quadradinho, bem enfim, bem quadradinho, para a gente dizer mesmo, né? Então, você vai poder ir lá no DSM, se você ler a primeira parte, eles dizem de todo esse método deles aqui. Então, essa clínica psiquiátrica é baseada em quê? Quais são os diagnósticos possíveis? Qual é a etiologia que eles contam? A etiologia, para eles, é sempre uma causa neurológica, sempre uma causa neurológica e estrutural biológica, né? Dentro dessas explicações, o que a gente tem, quais são os diagnósticos e os tratamentos, que tem lá no DSM, bem bonitinho também, são todos medicamentosos, né? Essa é a inovação deles, já ligar uma coisa na outra. Enfim, no behaviorismo também, né? Vai ter um método lá, vai ter uma questão diagnóstica, semiológica, por aí vai. Então, a ideia seria apresentar de que o raciocínio clínico necessariamente vai precisar passar por muita teoria, ele vai precisar passar por uma história daquela clínica, uma história do entendimento, mas ele tem que passar também por marcadores, e aí podemos ser esse aqui, ó, por marcadores de diversas qualidades, né? Então, o marcador próprio dos sinais, o marcador de desenvolvimento, os marcadores de linguagem, os marcadores teóricos, né, do inconsciente, as possibilidades de dinâmica inconsciente, o marcador teórico da teoria do significante, o marcador teórico da constituição do sujeito, que seria complexo de castração e tudo mais. Para a gente ter um raciocínio psicanalítico, necessariamente a gente tem que passar por essas leituras, ou a gente tem que ter essas leituras na cabeça, lá guardadas em algum lugar para a gente colocar em prática quando o sujeito chega e começa a dizer, né? Para gente falar, entendi mais ou menos do que se trata, entendi mais ou menos para onde é que eu vou, entendi mais ou menos com quem que eu estou falando, né? E por aí vai, certo? Era basicamente isso. Raciocínio clínico na psicanálise. Quer dizer, a gente pode desenvolver isso através de um longo período, e claro, como a gente vai desenvolver isso aqui, né, nesse grupo com os casos clínicos, seria essa a única possibilidade também, né, desenvolver isso a partir dos casos clínicos, que é o que a gente já faz, nomeadamente ou às vezes não nomeando, né, simplesmente fazendo mesmo, né. Pelo menos esse é o raciocínio que eu trago. Qual clínica vocês estão fazendo? Então vamos lá. Só para a gente fechar, vai. Qual clínica vocês estão fazendo? Já que todo mundo aqui está fazendo uma clínica, né? Eu diria estrutural em Lacan, ainda no nome do pai. Ainda no nome do pai. Esse é o raciocínio que você se utiliza para... É que eu não né, ultimamente eu acho que eu nunca concordei com o Miller quando ele coloca a clínica do real. Eu, né, enfim, levo em consideração as outras formas, né, borromianas. Então, dificilmente eu vá para ele. Mas eu tenho que ler, né, obviamente. De certa maneira, não é que o Miller ele tem esse nome, essa clínica, né? Mas ele nada. O pessoal da Ali, por exemplo, vai falar muito de uma clínica pós-estruturalista, né? Da Ali, da Associação Lacaniana Internacional. Vai falar de uma clínica pós-estruturalista, que é mais ou menos por aí, não é exatamente a mesma coisa, não é uma clínica milleriana, né? Mas
passa por essa ideia de um pós-estruturalismo, né? Passa por essa ideia de um pouquinho um pouquinho mais dinâmico, né? Mas tem bastante gente que da Ali, inclusive, né, que vai criticar bastante a teoria da foraclusão generalizada, né? Assim chamado, falar, mas não faz sentido por causa disso, por causa daquilo, é uma dinâmica, mas não é uma psicose, e aí eles recorrem ao estruturalismo para dizer, olha, não, o foracluído é o foracluído do S1, né? É o foracluído total, não dá para a gente dizer que tem menos ou pequenas foraclusões, né? Mas tem toda uma dinâmica, mas o principal acho que é exatamente essa, né? A gente conseguir se identificar de onde é que a gente fala, porque hoje em dia, eu sempre digo isso também, né? A gente tem uma parte chata e uma parte boa. A parte chata é que o Freud já veio, já morreu, o Lacan já veio, já morreu, e todos os outros já vieram e estão aí produzindo, né? Então, tipo, é chato que a gente já pegou o bonde andando, assim. Mas a parte boa é exatamente essa, né? A parte boa é que a gente tem acesso a tudo que o Freud escreveu, a gente tem acesso a milhares de comentários de terceiros sobre o que o Freud escreveu, a comentários ao Lacan, aos comentários que fizeram ao Lacan, aos pós-lacanianos e a toda a crítica que eles fazem. A parte ruim é que a gente trabalha e não tem tempo, às vezes, para ficar fazendo só isso da vida, né? Mas a ideia é justamente essa, de que para o que você pensar, né? A gente tá nessa sociedade diversa e tal, e para o que você pensar, tem alguém que já escreveu aquilo ou tem alguém pensando mais ou menos próximo daquilo, né? Então, essa noção de que existem pares para você dialogar, né? Então, se você quiser virar behaviorista hoje, você abre a internet, tem milhares de revistas behavioristas, de raciocínio behaviorista, de vídeos de ensino, dos textos, e você tem essa condição, né? A parte chata é que precisa ir lá ler, né? E eu acho que essa coisa tão bem pós-moderna também, né? Qual que é a verdade no final das contas? Eu acho que disso a gente já se livrou, né? Pelo menos essa coisa o nosso tempo histórico nos alivia, assim, aquela faca no pescoço, né? De que, ué, a verdade é aquela que, de fato, vai restituir o mais verdadeiro, vai ser aquele, o mais legítimo, vai ser aquele saber ou aquela prática clínica que vai restituir a saúde do sujeito, né? Não é isso que a gente faz? Não é aquilo que eu disse, ó. De certa maneira, todos nós passamos por aí, né? Qual é promover saúde, ou tentar promover saúde, tentar produzir bem-estar, ou tentar reverter as mazelas dos estados de mal-estar e tudo mais. Então, de certa maneira, o que é certo ou o que é errado, o que é verdadeiro ou o que é falso, vai passar por aí. O que é certo e o que é verdadeiro é aquilo que promove saúde. O que é falso e o que é ilegítimo é aquele blá blá blá, muitas vezes é aquele blá blá blázinho da moda que não produz saúde, que produz às vezes o encher de bolso de alguns, mas não produz saúde. Como já está caindo, né? Já foi muito mais poderoso e já fez muito mais escola, como está caindo a escolaridade, a escola, ou esse movimento do coach, né? O movimento do coach já foi um baita boom, agora já nem é tanto assim, né? Talvez não tenha se mantido justamente porque não era verdadeiro, porque não fosse legítimo, porque não fosse fidedigno, né? Os medicamentos se mantêm, mas eles sempre se atualizam e a clínica que eu faço, sempre chega gente falando, eu não quero mais tomar medicamento porque medicamento não resolve o meu problema. Então, até certo ponto, os medicamentos resolvem os problemas e esses nem chegam para a gente, pelo menos na minha clínica, esses que tomam o remédio ficam bem com o remédio nem chegam, mas chegam muitos, uma quantidade interessante de gente dizendo, eu tomo medicamento, faço uma clínica psiquiátrica com fulano e não gosto. Não é isso que eu quero para minha vida, eu quero outro saber. Então, seria essa a possibilidade do que é verdadeiro, do que é legítimo, né? Fala, João. Gosto muito da Colette Soler, né? E no livro, ainda sobre diagnóstico, né? No livro A Querela do Diagnóstico, Querela dos diagnósticos, exatamente. ela comenta uma coisa que é, nossa, muito interessante, né? Para mim faz muito sentido. É preciso reservar, né? Um não nomear também.
Ah, sim, posso falar isso. Preciso, né, não ir muito, né, tudo que você conta, a praxis leva tempo e confunde também. Então ela Aham. comenta isso, né, como é importante, fundamental na prática, né, não nomear, né, Então, então, isso é uma clínica pós-estruturalista. Isso é uma clínica já bem atual. Então, e a Colette Floyd, é verdade, eu lembrei que você falou isso, e a Colette Solar, como lacaniana, ela tira isso de onde? Lá no Lacan, né? O Lacan, lá no seminário 4, quando ele vai falar da lógica freiriana, e quando ele vai trabalhar a teoria dos conjuntos, né? Ele pega a ideia bem a coisa da lógica, como é que surge a lógica, né? Como é que a gente apreende palavra por palavra, aprende a nossa imagem, a nossa noção de si, por aí vai. E ele pega, a partir do Frege, o primeiro princípio do Frege é que todo conjunto tem o conjunto do impossível. Todo conjunto tem o conjunto daqueles que não fazem parte do conjunto, daqueles que não são possíveis de colocarem naquele conjunto. Então, é bem essa noção de que todo conjunto diagnóstico tem em si o pequeno conjunto do zero ou do impossível, o conjunto do inominável. Então, se a gente colocar dentro da teoria dos conjuntos neurose obsessiva, neurose de histeria, neurose de conversão, neurose obsessiva, neurose de angústia, necessariamente dentro vai ter que ter um conjunto também, pela lógica freudiana, dentro desse conjunto vai ter que ter o conjunto dos não nomeáveis, o conjunto dos impossíveis. E aí você falou da Colette Soler, ela fala um pouco disso, mas eu lembro da Silvia Amigo também, né? A Silvia Amigo que também está famosa, e a Rabinovich também fazendo essa ideia de que, por exemplo, na Silvia Amigo, quando ela fala lá da clínica dos fracassos da fantasia, né? A fantasia seria esse do nome do pai, seria essa clínica mais estruturalista. E tem uma clínica, o que você faz com o sujeito que está ali falando, reclamando, sentindo mal-estar e que ele não formou a fantasia fundamental, né? O sujeito que não formou a fantasia fundamental, ele não formulou a fantasia. Então, o seu amigo pega lá por toda uma noção de que existe a clínica dos desestruturados, ou a clínica vai lá, Michele, a clínica daqueles que a gente, dos casos atípicos, né? Não só dos casos típicos, mas dos casos atípicos, a clínica dos casos extremamente singulares, né? E isso cabe bem dentro da clínica também, né? Então, essa noção é muito importante da Colette Soler aí, que é uma que está aí para a gente ler e está aí dando conferência ainda e tudo mais, de que é necessário, extremamente necessário, reservar um lugar, como o João disse, para não nomear, né? Um lugar do não sei o que esse cara está falando, o que será que é, né? Daí também traz bastante potência, né? E os demais? Acho que está aqui que só não é do grupo a Andréia e a Bianca. Se quiserem falar também, fiquem à vontade, mas os demais fazem que clínica, Laís? Nomeadamente. Então, eu acho que é bem isso, assim, né? É um, é um trajeto, né? Porque, assim, talvez eu fiquei muito, tipo, né? No começo ali, pensando a clínica de uma forma mais freudiana e tal. Então, eu tô descolando disso aí, começando, né? A pensar aí essa clínica de uma forma mais lacaniana, talvez ainda, sabe, ainda com pouco recurso, mas já, tipo, definindo mais esse lado, assim, né? Então, me interessou mais, ela me instigou mais do que o que eu tinha aprendido ali no começo, sabe? Como um deslizamento, assim. O percurso mesmo. Acho que isso é importante, né? A formação clínica, ela passa por esse percurso da praxis. Não dá para você fazer uma formação clínica, porque tem gente que promete de tudo nesse mundo, né? Mas tem um pessoal prometendo aí fazer uma formação clínica. Então, você sai da faculdade, faz 3 anos de aula, e aí você sai com uma formação clínica. Não, você pode sair com um bom subsídio teórico, mas com a formação clínica você sai na hora que você faz esse encontro e esse refinamento e todo esse conflito, né?
não é isso, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe quando você termina a sessão e dizendo, nossa, mas péssimo, péssimo, não fiz nada, não trabalhei, foi uma sessão que, olha, nem merecia ganhar por isso. Né? O que eu estou fazendo? Por que eu fui falar aquilo? Ou por que eu não falei aquilo outro? É nesse refinamento aí que vai construindo, né? Não tem como ser diferente, né? É esse saber bem prático mesmo, né? Jogando que se aprende a jogar bola, né? Não é você vira craque treinando, você vira craque jogando, você não vira craque tendo aula sobre a tática lá com o técnico, né? E você, Luana? Que clínica você faz? Então, pensando bem nisso, porque eu realmente estou na clínica agora, né? Faz menos de um ano. Mas eu vejo, porque antes, né? Outras funções. Mas eu vejo nesse momento freudiano. Uhum. Freudiano ainda não. Eu lembro que durante a faculdade a gente estudou Lacan, teve até matéria de Lacan, tudo. Eu gosto do Lacan, mas eu ainda não me sinto Uhum. lacaniana. Eu estou numa clínica bem freudiana nesse momento. Uhum. Mas igual a Laís falou, acho que é um caminho, é um percurso. É um caminho, exatamente, essa é a ideia. Não dá para ser, não dá, eu tenho certeza disso, não dá para ser psicanalítico sem ser lacaniano, óbvio que dá para ser psicanalítico, mas não dá para ser psicanalítico sem ser freudiano. Então, necessariamente, uma clínica psicanalítica passa por entender a prática do Freud, para falar, agora eu entendi porque o Freud fazia assim. A partir disso, a gente pode atualizar e entender por que a gente pode fazer mais ainda. Tipo, é isso, né? O Freud não tinha uma clínica da psicose, né? Ele tinha uma clínica, obviamente, mas ele não tinha uma clínica da psicose. Isso os pós-freudianos que vão ter. Mas não Mas é dá para ser bem isso, né? psicanálise sem que seja... Tipo, você vê mais recurso na clínica lacaniana, né? Tipo, mais recursos, mais coisas para você poder fazer, né? Eu sinto assim. Sim. Vão produzindo algumas receitas, né? Produzindo técnicas, produzindo entendimentos que vão culminar em técnicas que você fala, isso pode muito bem dar certo, né? Isso eu posso usar, né? Isso pode ser uma ferramenta que eu utilizo aqui, né? Ferramentas também, acho que essa é uma ideia interessante, né? E a Bianca e a André querem falar alguma coisa? Certo, André. A Bianca é minha aluna. Hã? A Bianca é minha aluna. É sua aluna? Uhum. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite que a Luana ofertou. Uhum. Pude adquirir muitos conhecimentos diferentes ainda. Estou na formação, né, na faculdade. Mas gostei bastante da aula. Muito obrigada. Certo, obrigado, Bianca. Eu vou deixar disponível lá depois para vocês. Tinha outras pessoas, né, que acho que acabaram se inscrevendo também e acabaram não vindo. Mas aí eu mando, tem o e-mail, eu mando também depois a gravação lá. E aí, se você puder fazer. Porque a ideia seria isso, uma coisa bem inicial, básica, elementar, assim, né? Mas você vê que é um elementar que já deixa a gente meio, às vezes espantado com a quantidade de coisas que a gente tem que estudar na vida, mas às vezes assim já vai deixando a gente entendendo melhor esse campo que a gente está. No caso da clínica é isso, né? Que campo é esse, né? Como é que a gente se insere nesse campo, por aí vai. Acho que era basicamente isso, gente. Então, eu vou mandar depois os slides também, que vai ter essa segunda parte lá sobre o texto do Freud, que era um texto que eu quero trabalhar com ele bastante ainda, né? Mas, enfim, quem sabe a gente pode fazer uma continuação daqui só com aquele texto lá. Eu vou deixar o texto lá também, porque ele é bem simples, ele é bem, na verdade, o livro ele tem mais comentário e mais adendo do que o texto do Freud. O texto do Freud é de 12 a 15 páginas, é um texto bem curtinho, assim. Mas essa parte que ele vai dizer lá da origem, acho que é a parte mais polêmica, né, que todo mundo pega e tal. Certo, gente? Então é basicamente isso. Muito bom tê-los conosco nesta manhã de segunda-feira, André e a Bianca. E assim que tivermos... Isso, explicando de novo, né, faz parte das nossas atividades de supervisão. A gente tem um grupo de supervisão que eu coordeno, além da Michele, que estava aqui também, né, do João, da Laís, da Luana e da Michele, que estava aqui. Faz parte também a Paula, né, que algumas segundas ela consegue, outras segundas ela não consegue, porque ela trabalha segundas-feiras alternadas.
Mas, e aí a ideia é de que cada um, né, traz um caso, a gente discute o caso, enfim, dá supervisão sobre o caso, e de quando em quando eu trago um caso ou trago uma coisa assim mais teórica, né? Da outra vez tinha falado sobre o eu, né? O eu na clínica, o lugar do eu na clínica lacaniana, né? Tanto do lugar do eu do terapeuta, quanto o lugar, como é que a gente vê o eu lá pelo lado do paciente, né? Qual é o lugar que o eu ocupa. E aí hoje falando um pouco sobre esse raciocínio clínico, que acho que é até anterior ao eu ali, de certa maneira, né? Acho que seria bem elementar, bem básico. Então, para que tivermos outros abertos, a gente divulga e chama vocês também. Certo, gente? Então, bom final de segunda-feira a todos.